E aí, boa tarde de novo, galera. Eu tô aqui de volta, né? Eu tinha dado aí uns minutinhos pra vocês responder a chamada, mas, tipo, se não tiver dado tempo de fazer, ou se vocês ainda não têm cadastro, não preocupa com isso, vamos focar na aula. E no final dessa aula a gente ajuda com vocês, com a chamada e qualquer problema que tiver, beleza? Então vamos começar, né? Nossa primeira aula do B-Hub, né, a aula introdutória, é sobre conceitos básicos de programação. E para começar, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é o que é algoritmo, certo? Então, o algoritmo nada mais é, né, do que uma receita que mostra o passo a passo e os procedimentos necessários para a resolução de uma tarefa, certo? Isso aí vem muito, a gente vê muito em matemática, né, e convive muito com isso aí. E em programação, o melhor exemplo, né, o exemplo que a gente mais usa para explicar o que é o algoritmo, é uma receita de bolo, certo? Você tem aqui o que você precisa para fazer a receita de bolo, né? São 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo e por aí vai. E aqui você tem os passos para fazer o seu bolo, né? Então você tem que começar batendo as claras em neve, reservar elas, misturar as gemas, margarina e por aí vai. E é importante frisar aqui que você tem uma ordem em que você faz as coisas, né? Para fazer o seu bolo. Você não, por exemplo, não começa a bater o ovo sem antes quebrar ele, tirar a gema e a clara. E isso é muito importante na programação. A gente vai ver a seguir. Então, agora que eu expliquei, né, como o que é um algoritmo, foi. Tá. Só um minutinho, galera. Deixa eu só aumentar o meu áudio aqui e eu já venho. Beleza? Aí voltei. Como que tá o áudio agora? Eu dei uma aumentada nele aqui. Então beleza, vou continuar. Então, eu só recapitulando, né, eu perguntei o que é algoritmo, dei uma breve explicação, fiz uma assimilação, né, de algoritmo com receita de bolo, e agora eu vou explicar um pouco da linguagem que a gente vai usar aqui, né, nas nossas aulas do UberHub. A linguagem que a gente usar, que a gente vai usar é C, então não existe essa linguagem, tá? A gente escolheu a C, mas a gente tem C++, Python, Java, C Sharp, tem uma série de linguagens, mas aqui no B-Hub a gente usa C. Então, né, assim como na receita de bolo mostrada, o computador também tem suas linguagens para se comunicar. E um exemplo é a C, e aqui a gente tem um pequeno exemplo, que é sempre o exemplo básico, né? A gente brinca que se você começar a programar e não fizer um Hello World, nada vai funcionar. E aí eu vou fazer o meu Hello World aqui para vocês verem. Eu vou abrir aqui o Code Blocks, que eu espero que vocês já tenham baixado, né? Beleza, aí a gente clica aqui em Create New Project, Console Application, Next, marca C, dá um nome para o nosso projeto, vou chamar de aula 1, vou salvar no desktop mesmo. Aqui está normal, dá um Finish, abre aqui, abre isso aqui, né, dá 2 cliques aqui, e aqui a gente tem um programa pronto, mas para frente eu vou explicar
direitinho o que é isso, o que é o intmain, o que o intmain significa, o que o printf faz, que nada mais é do que printar o que está aqui dentro, né, que está escrito Hello World. E aí se eu clicar aqui eu rodo meu programa, certo? Então tá aqui, né, eu printei Hello World. E aí, só para ficar de exemplo, eu posso printar o que eu quiser. No caso, vou printar o meu nome para vocês. Fernando Cruz, cliquei aqui e rodou e printou aqui o meu nome. Lembrando que você sempre tem que fechar essa caixinha preta que abre, porque senão ele não vai deixar você rodar os programas. Então, você fecha ela e já pode rodar novamente. Então, voltando aqui aos nossos slides. Tá bom. Então aqui tem só um exemplo básico, né? Como eu falei, a gente brinca em programação que se você não der o Hello World na linguagem escolhida, nada funciona. Então a gente já está safe disso aí. Então vamos continuar. A linguagem C é uma linguagem procedimental, certo? O que significa? Assim como a receita no bolo, passo a passo do algoritmo, é algo que acontece de cima para baixo, certo? Então, como eu tinha falado anteriormente, primeiro você bate as claras em neve e reserva. Depois você mistura as gemas e você tem um passo a passo para que o seu bolo fique perfeito no final. Assim também é na programação, certo? Eu não posso, como eu falei, por exemplo, jogar o ovo na vasilha e depois misturar sem antes quebrar o meu ovo para que as coisas funcionem bem. Então, já entrando em coisas de programação mesmo, eu vou explicar para vocês o que são os dados, certo? Dados nada mais são do que variáveis. Então, isso aqui é o exemplo de uma variável, é um inteiro A. O que significa int? Int significa inteiro, certo? É uma variável inteira, quer dizer que ela é um número inteiro, um número de 0 a n valor aí. Então, pode ser um número de 0 a 1000? Sim. Um número de 0 a 2000? Sim. E aí eu vou fazer esse exemplozinho para vocês lá no CodeBlocks, só para mostrar como funciona. Então a gente, deixa eu trocar, a gente vem aqui no nosso CodeBlocks, certo? E vou declarar o meu inteiro A aqui. E tá feito, é só isso. Mas se eu rodar o meu programa somente com o meu inteiro A declarado, nada vai acontecer. Por quê? Porque ele é um inteiro A e não tem nada atribuído a ele. Então eu posso falar que o meu inteiro A é igual à minha idade, por exemplo. Sim, o meu A agora vale 20, certo? A é igual a 20. E aí eu posso, da mesma maneira que eu estava printando o meu nome, eu posso printar o meu inteiro A na tela. Certo? Aqui eu printei o 20 na tela. Aí se eu vim cá e mudar o meu inteiro A para, por exemplo, 200, eu posso também. E aí eu vou printar 200 na tela, certo? Vamos voltar para os slides. Aqui. Então vamos só continuar. Eu vou deixar o scanf um pouquinho para frente. Depois a gente volta aqui para o final. Aqui para o início, na verdade, desculpa. Então explicando mais um pouco de tipos de dados, né? A gente tem um inteiro que vai de 0 até um determinado valor, eu não me recordo qual valor. E a gente tem um long int, que é maior do que o meu inteiro, e a gente tem um long int, que é maior do que o long int. Então, só para dar um exemplo para vocês, eu vou fazer um exemplozinho aqui no CodeBlocks rapidinho, para mostrar para vocês como que isso funciona. Se eu falar que o meu inteiro é igual a 9999999 e mandar printar isso aqui, ele não consegue printar o meu inteiro, porque o valor do meu inteiro A, 9 quadrilhões, ou eu não sei, nem sei falar esse número, é muito grande para o meu inteiro. Então eu deveria trocar isso aqui para long int. E agora, provavelmente, no programa não vai conseguir printar. Deixa eu tirar um pouco de 9, porque está muito grande, não vai. E pronto. Agora com o long int eu consigo printar aquele número, aquela quantidade de 9 que eu queria. Se eu quiser printar mais 9, igual aquele antigo, eu posso usar o long int. E aí isso vai do seu programa, certo? Depende da quantidade de caracteres, né? Qual tamanho o seu inteiro é que você deseja printar ele. Você deseja trabalhar com ele.
Então a gente tem, né, os nossos inteiros e a gente tem os nossos reais, né? O que são os reais? São os números quebrados. Então, por exemplo, 18,5, 20,3. E aqui o float, ele abrange até 8 ou 9 casas decimais, se não estiver enganado, e o double abrange o resto de casas decimais. E aí isso já é o que gera precisão nos nossos programas, certo? Se você deseja trabalhar com 15 casas decimais, o float não vai te atender bem, mas o double vai te atender bem. Então, como eu tinha falado aqui, depende do programa que você vai fazer para você saber qual você usa, o float ou o double. Nos exemplos que eu vou dar mais para frente, vai ter um programinha que a gente vai ter que usar o double, porque o float não abrange a quantidade de casas decimais que a gente precisa. E por último, a gente tem o char, que é de caracteres, certo? Ele serve para pegar letras, como A, B, C, letras do alfabeto, e números também, só que os... Oi. O Gabriel quer falar um pouquinho com vocês, eu vou deixar ele falar aqui. Alô? Oi, pessoal, tudo bem? Ora, seguinte, eu estou vendo aqui nos comentários, no chat, sobre a questão do Code Blocks. O Code Blocks vocês vão usar a versão 17.12, que eu deixei o link aqui no chat. Para quem não conseguiu marcar a presença, a gente vai estar enviando um formulário para vocês, certinho? Para vocês preencherem, a gente já cadastrar aqui no sistema e já marcar a presença, ok? Como eu havia comentado aí no chat. Certinho, pessoal? Por enquanto é isso. Ah, eu estou vendo aqui também sobre código-fonte. Código-fonte não precisa ser baixado no momento, mas no final da aula pode ser que a gente disponibilize para vocês. Ok, pessoal? Valeu. Beleza, então o Gabriel deu os recados aí, né? Pessoal, realmente não se preocupem com a chamada ou com talvez seu code blocks não está funcionando, tá? Mais para frente eu vou dar um tempo para vocês resolverem o exercício e a gente tenta resolver todos esses outros problemas que estão acontecendo, certo? Então expliquei aqui, né, o que é um inteiro, um real e o que são os caracteres. Se não tiver ok, vocês podem mandar a dúvida aí no chat que os meninos explicam para vocês. Eu dou a palavra aqui para eles poderem explicar direito, tirarem as dúvidas, né? Então agora vamos para os comandos. Eu vou pular isso aqui, o scanf, e eu já volto nele. Vamos ler o printf primeiro, certo? O que é o printf? Que foi o que eu já tinha mostrado para vocês, que eu usei para printar o Hello World e printar o meu nome também. O printf, ele é um comando de visualização, quer dizer que a gente vai escrever na tela utilizando o printf. Então, como está escrito aqui, recebe o que visualizar na tela do computador e mostra na tela o que foi pedido. Então, é exatamente o que eu fiz lá printando o Hello World e o meu nome. Eu vou até voltar lá e fazer novamente, só para ficar bem claro. Então, printf é o meu comando, certo? Que é isso aqui. E dentro dele, entre aspas, eu coloco o que eu quero printar na tela. Vamos aula de introdução do Uberhub. E aí eu posso rodar. Então, como vocês podem ver, aqui o meu printf recebe o que eu quero escrever na tela e aqui está escrito na tela. Lembrando que tem algumas restrições contra acento e cedilha, porque como a minha ideia ela não é em português, ela é em inglês, lá a gente não tem acento e cedilha, então dá alguns problemas, certo? Eu tenho que trocar aqui para introducão, e aí vai ficar bonitinho. Aula de introdução do Uberhub. Só um minuto, deixa eu aumentar a minha tela do Code Blocks. Deixa eu ver. Meu Ctrl mais não funciona. É isso aqui, aí. Agora tá melhor. Aqui tá.
Aqui tá de boa? Deu para dar uma aumentada aqui, tá bom. Pronto. Vamos voltar aqui os nossos slides, certo? Então, esse aqui é o printf. Então, agora deixa eu explicar o que é o scanf, certo? Porque lá até aqui em cima ele tinha aparecido e eu pulei isso aqui e falei que ia explicar novamente. Então, o que é o scanf, certo? O scanf é um comando de leitura. O que isso quer dizer? Ele recebe um dado do computador enviado via teclado, guarda essa variável, guarda este dado em uma variável e guarda esse dado em uma variável, certo? Então, a gente gosta de falar que a nossa variável é tipo uma caixa, igual está aqui no desenho mesmo, que guarda os dados que a gente necessita, certo? Então, agora, deixa eu voltar aqui no slide, a gente pode fazer esse exemplo aqui. Deixa eu fazer ele para vocês. Então, vamos apagar aqui o meu printf, certo? Vamos declarar o nosso inteiro A, que vai ser um inteiro qualquer. Vamos pegar o nosso inteiro A, %d, lembrando que o %d aqui significa, %d significa que eu estou esperando, que o meu scanf está esperando receber um inteiro, certo? E o % é de receber e o d é de inteiro. No caso, d não é de inteiro, porque inteiro não começa com d, né? Mas é a anotação que as pessoas que criaram o C resolveram adotar. E aqui eu passo a minha variável, certo? Isso aqui é para referenciar que o e-comercial é para referenciar que o meu %, que a minha variável A vai ser alocada, vai ser lida pelo scanf no %d. E aqui eu tenho que printar a minha variável A da mesma maneira, usando o %d, vírgula A. Não se esqueçam, isso é uma coisa importante dizer, que toda linha do nosso programa é terminada em ponto e vírgula, certo? Se vocês não colocarem ponto e vírgula, ele vai dar erro na hora de rodar o programa, tá vendo? Ele está acusando um erro nessa linha 9, mas é porque eu esqueci o ponto e vírgula na linha 8. E a mesma maneira, se eu esquecer o ponto e vírgula aqui, ele acusa um erro na linha 8, mas é falta de ponto e vírgula aqui. Aqui a gente não precisa do e-comercial porque a gente não está lendo o valor do teclado, a gente só está printando o valor na tela. Então eu rodo meu programa e ele fica parado nessa telinha preta, com o meu cursor parado aqui, piscando, esperando que eu entre com algum dado. Então eu vou entrar com a minha idade, que é 18, e aí ele printa a minha idade, certo? Então vamos fazer um programinha mais bonitinho. Vamos trocar int A por idade, por exemplo. Aqui a gente vai ler a idade. E aqui eu vou printar a idade, certo? Para ficar pegando a idade. Então vamos pôr aqui que eu tenho 18 anos, 18. Ficou a mesma coisa. Vamos fazer uma coisa mais interativa com a nossa ideia. Eu vou printar uma mensagem na tela com a sua idade, pedindo para a pessoa entrar com a idade dela. Aqui eu vou dar um /n e aqui eu vou dar um /n. Eu já explico para vocês o que é o /n. Vou salvar. Opa, faltou o ponto e vírgula aqui. Então, entre com a sua idade. Agora já começou a ficar um pouquinho mais interativo, certo? O computador está me perguntando, está pedindo para me entrar com um dado. Então eu entro com 18 e ele printa o 18. Então isso funciona para qualquer idade, né? Vamos arrumar a idade do Heitor, que está aí ajudando vocês. Ele tem 26 anos. Então entra com a sua idade, 26, ele printa 26. O /n, que eu não expliquei para vocês, ele significa saltar uma linha. Deixa eu mostrar para vocês. Quando eu entro com a minha idade, aqui tem uma linha pulada, tá vendo? Ele deu um enter aqui. Se eu tirar o /n, tá vendo? Ele não pula a linha. Então o /n é para pular a linha. Isso é muito importante para resolver os exercícios do URI. O URI sempre pede que você salte linha entre uma linha e a outra. Então vamos voltar para a nossa apresentação. Espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida vocês mandem no chat aí que os meninos vão auxiliar vocês. Então, voltando aqui no chat, eu expliquei para vocês nesse programinha, espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido, né, como que o scanf funciona. Eu vou só
passar aqui de novo, como eu expliquei. Aqui o meu %d é o meu tipo de variável, do tipo da variável, né, onde o d representa que é um inteiro. E aí se a gente voltar aqui, a gente vê que o long int é representado por %ld, o long long é representado por %lld, por aí vai, certo? Cada um tem o seu tipo de variável, tem o seu tipo de escrever ela dentro do meu scanf. E aqui é o nome da minha variável, passada com o e comercial, que representa que esse %d vai ler essa variável. Então aqui a gente já falou do printf, certo? Aqui a estrutura do meu printf, você digitou o %d e o tipo da variável, igual eu falei que eu mostrei no programa que eu estava mostrando as idades. E aqui, né, uma observação, /n serve para pular uma linha, que é igual eu mostrei também. Agora a gente vai falar um pouco de biblioteca. Deixa eu vir aqui no meu CodeBlocks e mostrar. Isso aqui são as minhas bibliotecas, né? Eu estou chamando as minhas bibliotecas no programa. Então, o que são bibliotecas, certo? Bibliotecas são é o local onde ficam os comandos e os tipos de dados. Então, o meu comando printf, eu uso a biblioteca, deixa eu ver se aqui em cima, para ficar mais fácil, eu uso a biblioteca stdio.h, que significa Standard In Out. O que isso significa? Significa que, para mim usar o scanf, eu preciso dessa biblioteca. Se eu não usar essa biblioteca, eu tenho que escrever o meu scanf na mão. Então, pessoas, ao longo dos anos, foram desenvolvendo bibliotecas para facilitar para a gente a programação, para ficar uma coisa mais intuitiva, certo? Então, a stdio, eu incluo ela no início do meu programa, para eu poder usar o scanf e o printf, para ficar mais simples de programar, ficar uma coisa mais intuitiva. E as minhas bibliotecas, elas sempre vêm no topo do meu programa, certo? Elas sempre estão no topo, porque como eu expliquei para vocês, o programa funciona de cima para baixo, certo? Se eu declarar as minhas bibliotecas embaixo, colocar ela aqui, ele vai dar um erro, porque ser como se o meu printf e o meu scanf não existisse, certo? Deixa eu trocar aqui, certo? Voltar para o slide. Então aqui, né, está mostrando que o meu float vem de uma biblioteca, o inteiro vem de uma biblioteca, o char, o if, que é o assunto da próxima aula, vem de uma biblioteca, e o meu scanf, o meu printf também vem de uma biblioteca. Agora a gente vai ver um pouco, como a gente até agora printou idades e somente isso, a gente vai ver um pouco de operadores matemáticos, certo? Porque em programação a gente também pode fazer operações matemáticas. Então, aqui a gente tem a soma, né, o mais, subtração é o menos, a divisão é a barra, e a multiplicação é o que difere um pouco do que a gente vê convencionalmente, né? A gente usa um ponto ou um x, mas em programação, a multiplicação é representada pelo asterisco. Então, deixa eu dar uma passada nessas quatro aqui, e depois eu volto no módulo. Então, no CodeBlocks, vou apagar, né, o meu programinha da idade. Então, o que eu preciso para fazer uma operação matemática? O que eu preciso para fazer uma soma, por exemplo? Eu preciso de dois valores, certo? Então vamos supor que eu preciso do inteiro A e do meu inteiro B. Assim, eu posso declarar o inteiro AB assim, ou posso declará-los assim. É a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Certo? Eu preciso, então, aqui eu declarei os meus dois inteiros AB. Mas os meus dois inteiros são dois inteiros vazios, certo? Eles não têm valor. Então, eu preciso adicionar valores nele. Então, vou falar que o meu A vale 10. Estou atribuindo a um valor 10, certo? E vou atribuir ao valor B o valor 5. Atribuir a variável B o valor 5. E vou printar na tela a minha soma é igual ao meu %d, que é o tipo de variável, né, inteira. Vou printar aqui A mais B. O que eu estou fazendo? Eu estou printando na tela soma igual o meu %d, que é o meu tipo de variável, e o meu %d, dentro do printf, vai receber A mais B, A adição B, certo?
Então, se eu rodar o programa, eu tenho aqui soma igual a 15. E eu posso ficar mudando esses valores, como eu bem entender. E printando aqui, soma igual a 32. Ah, Fernando, mas agora eu quero fazer uma multiplicação. Eu posso vir aqui e mudar para multiplicação. Então, 10 vezes 22, 220. Aí, só que está escrito soma, né? Vamos mudar aqui para multiplicação. Então, aqui eu tenho 220, certo? Lembrando do barra N, né? Que eu falei que a gente sempre vai usar, e estou esquecendo ele aqui para dar um pulinho na linha aqui. E eu posso fazer isso para divisão também, então vamos usar 10 e 2. Divisão A barra B. Então eu tenho que minha divisão é igual a 5, certo? Deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Então eu espero que tenha ficado claro, né, como que funciona esses operadores matemáticos. E agora eu vou falar do módulo. O módulo na programação significa o resto de divisão. O que significa? Se eu dividir 17 por 5, eu tenho 3, mas eu tenho um resto 2, que geralmente a gente deixa para lá. Mas aqui na programação isso é importante porque eu posso, por exemplo, querer saber se o número é par ou ímpar. E aí eu uso o módulo para descobrir se o número é par ou ímpar. Vamos fazer um exemplo de módulo aqui. Então vamos pôr, pode ser, né, 10 e 2, e vamos printar aqui o módulo de AB. Então, meu módulo de AB é 0. Deixa eu só mudar aqui para módulo, tá? Melhor. Então, meu módulo de AB é 0. Vamos fazer o exemplo que está lá nos slides, que é 17,5. Então, 17,5 vai dar um módulo 2. E aí, para ficar mais bonitinho, eu vou copiar isso aqui. Eu vou colocar aqui a divisão. Vocês entenderem melhor. Barra A. Então aqui eu estou dividindo A por B. E aqui eu estou pegando o módulo de AB. Então tá vendo? A minha divisão dá 3. E eu tenho um módulo, né, que é o resto da minha divisão, que é 2. Mais pra frente a gente usa isso para ver se o número é par, ímpar, e tem diversas outras aplicações. Deixa eu voltar. Certo, então espero que tenha ficado claro, né? Eu estou presumindo que os meninos estão dando conta de tirar as dúvidas e os outros dois instrutores, o Gabriel e o Heitor, pelo chat, que eles ainda não falaram comigo. Então agora, como a gente criou um programa, aqui inteiro, né? E eu deixei muita coisa para trás sem explicar, como por exemplo o que é o Intmain, por que tem 2 colchetes. Agora eu vou explicar para vocês aqui. Então, né, como eu tinha explicado, o meu hashtag include stdio.h é a minha biblioteca, certo? Aqui, a minha main, faltou um int aqui, é onde o computador começa a executar os meus comandos, certo? Se eu voltar aqui no CodeBlocks, quer dizer que a partir daqui, de onde o meu cursor está, o meu computador começa a executar meus comandos. Vale lembrar que essas chaves aqui, ó, apaguei daqui de baixo, que essas chaves aqui são importantes. Imagina que você está fazendo o seu bolo e isso aqui é o pote onde você vai misturar os seus ingredientes, certo? Se os meus ingredientes, que são esses aqui, estiverem fora da chave, vai ser como se eu estivesse, sei lá, misturando meus ingredientes no chão. O meu programa não vai funcionar, certo? Posso mostrar para vocês aqui. Aqui eu abri e fechei chaves aqui e não fechei elas aqui embaixo. Então, meu programa não funciona, certo? Não tem nada aqui dentro para o meu programa executar. Isso aqui está vazio. Deixa eu voltar nos slides, certo? Então, aqui a gente tem a main, né? Aqui, a partir das chaves onde o meu computador começa a executar os meus comandos, ele para aqui, né, nessas chaves. Aqui a gente tem o nosso inteiro. E aqui a gente tem o nosso scanf e o nosso printf. Esse programa aqui é o programinha da soma, tá? Eu fiz eles para vocês, agora a gente está, por último, eu fiz divisão em módulo. E está faltando só o return 0. O return 0 indica que é o fim do meu programa, certo? Se eu executar aqui, ele vai mostrar isso aqui. E se eu pegar o meu return 0
e colocar ele aqui no meio, por exemplo, o que vocês acham que vai acontecer? O que vai acontecer é ele vai printar isso aqui e vai simplesmente esquecer isso aqui para trás, porque o meu return zero vai encerrar o meu programa. Então como vocês podem ver, printou divisão, mas não printou o resto. Por quê? Porque o return zero encerra o meu programa. Mesma coisa de eu colocar ele aqui em cima, o que vai acontecer? Nada, o meu programa vai iniciar uma caixinha preta sem nada, porque eu simplesmente já iniciei o meu programa encerrando ele. Então agora colocando ele aqui no final, que é onde ele deve ficar, meu programa roda normalmente, divisão 3, módulo 2. Agora interessante, aqui eu fiz o nosso programinha sem entrar com o valor no teclado. Vamos fazer esse programinha aqui, onde ele leu os dois valores AB pelo teclado e depois soma os dois. Acho que vai ser interessante. Aqui, como eu falei com vocês, aqui eu já estou declarando o valor do meu A e do meu B, mas eu não quero fazer isso. Eu quero pegar do teclado, eu quero entrar com esses valores. Certo? Então eu vou pôr o meu scanf, que é o meu comando responsável por pegar os valores, %D para o primeiro valor, %D para o segundo valor. Aqui eu tenho o meu E comercial A, mostrando que eu quero pegar o valor de A, e o meu E comercial B, mostrando que eu quero pegar o valor de B. E a sintaxe é assim mesmo, certo? Eu tenho %D, %D, porque eu quero pegar dois valores inteiros. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar pegando o valor só de A e o meu B vai ser um número imaginário. Então eu vou printar na tela a soma é igual a meu %D barra N, nunca se esqueçam, de A mais B. Aí ele ganha um errinho. É porque eu escrevi só print, e é print F. Beleza, então aqui, novamente ele abriu meu CMDzinho aqui, está esperando eu entrar com algum valor, então eu vou entrar com 10 e 7. E ele printa que a minha soma é igual a 17. E aí eu posso executar isso e desexecutar quantas vezes eu quiser. Ele sempre vai printar o valor da minha soma, certo? Exceto se, por exemplo, eu entrar com um número muito grande. Aí ele vai dar um erro. Esse número não foi grande o suficiente. Aí ele deu um erro. Então eu tenho que usar o long int. Aqui, como eu troquei de inteiro para long int, eu tenho que usar o ld. Bom. Então agora a gente pode entrar com um número maior, certo? Então 999, 1. Vamos usar o long int, porque o int é muito grande. E aí pronto, agora deu certo. Vamos voltar ao normal, só com o inteirinho, não tem interesse em trabalhar com números muito grandes. E aí o nosso programinha está funcionando. E aí vocês vão falar, Fernando, tudo bem, então vamos fazer, por exemplo, uma multiplicação, certo? Então essa parte do código que eu não mexo, porque eu tenho o meu inteiro A e o meu inteiro B, e aqui eu pego meu valor de AB, eu só preciso trocar aqui, por multiplicação. Trocar aqui, multiplicação, porque ele tem problemas, com cedilha e acentos. E aí eu já posso fazer minhas multiplicações. E aí eu lembrei de uma coisa, porque eu falei aqui nos slides sobre isso aqui, certo? Float. Eu não dei nenhum exemplo de float, deixa eu dar um exemplo de float para vocês. Bem, eu vou tentar entrar com o valor de float aqui, mexendo com um inteiro, certo? 12.3. Ele me retornou alguma coisa que não existe, certo? Porque eu estou entrando com floats, entrando com números quebrados em um inteiro. Então se eu trocar aqui para float, vamos fazer aqui eu troco para F, para eu poder usar números quebrados, certo? E para printar a mesma coisa, eu troco para F. E aí agora eu posso entrar com números inteiros.
E aí ele faz a minha multiplicação de números quebrados, certo? E aí eu posso brincar com isso enquanto eu quiser. 10 e 2,5. E aí ele mostra que deu 25. 10 vezes 2,5. Uma coisa, tá vendo que ele printa muitos zeros? Isso aqui é porque o meu float sempre trabalha com 6 casas decimais. Para mim tirar isso, vamos supor que eu quero printar só uma casa. Eu coloco aqui ponto 1. Então, porcentagem, ponto 1, float. O que isso quer dizer? Quer dizer que após a minha vírgula, após o meu ponto, ele vai printar somente uma casa decimal. Então, se a gente refazer com 10 e 2,5, ele printou 25.0. E aí é uma coisa que interessante também, porque na computação, em programação, a gente não usa vírgula, certo? Se eu usar vírgula aqui, o computador não vai reconhecer a vírgula. Tá vendo? Ele pegou só o 2 e esqueceu da vírgula para frente. Os números quebrados em computação são representados com ponto, certo? Não se esqueçam disso. Então tem que ser 2.5 e 3.2, porque senão ele ignora o que está depois da vírgula e considera como se ele fosse um inteiro apenas. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, galera, o Heitor falou comigo, né? Eu acho que está tendo dúvida quanto a chamada ainda. Não se preocupe, eu vou tirar uns 15, 20 minutinhos do final da aula para ajudar. Não, isso está muito, uns 10 minutinhos para ajudar vocês com a chamada, certo? Não esquenta a cabeça com a chamada por enquanto, não. Foca na aula, que daqui a pouco eu ajudo vocês com isso, tá? Então a gente parou aqui, né? Eu espero que tenha ficado bem explicado, né? Que vocês tenham entendido bem o que significa como que é, né, a estrutura completa do nosso programa. Aqui está declarada a biblioteca, aqui é o início do meu programa, né, int main, eu sempre começo ele com isso. Os meus colchetes, meu programa tem que estar inteiro dentro deles e que eles leem de cima para baixo, certo? Então, vamos continuar, né? Vamos falar um pouco do meu compilador, né? Eu estou aqui usando o CodeBlocks, tá aqui no meu CodeBlocks, e às vezes você está pensando, mas o que é o CodeBlocks, né? Vou explicar para vocês um pouquinho o que é o meu CodeBlocks. Meu CodeBlocks é um IDE, né? IDE é o que a gente vê, mas dentro dele tem um compilador. Então, o que é o compilador? O compilador, né, é o responsável por pegar o seu algoritmo, o seu código, e transformar ele para a linguagem da máquina, né, que seria a linguagem que o seu computador entende. Isso aqui para ele, nosso computador não entende isso aqui. Ele não sabe o que é um float AB. O nosso compilador é responsável por transformar o float AB em algo que o nosso computador entende. Isso aqui é didático para a gente, mas não o computador, né? Não sei se vocês sabem, o computador trabalha com binário, então ele trabalha só com 0 ou 1. Então o nosso compilador é responsável por transformar isso em uma lista de 0 ou 1 para ele executar o programa, certo? E existem diversos tipos, né, de compiladores, como o Dev C++, o CodeBlocks, dentre outros, né? Eles também ajudam a mostrar os seus erros, que é só um exemplo, né? Caso eu esqueça minha ponto e vírgula aqui, meu ponto e vírgula que é importante para o programa funcionar, ele me retorna um errozinho aqui, ou se eu, igual eu tinha feito aquela hora, escrever só print, ao invés de printf, ele vai dar um erro, porque ele não reconhece print como uma função. Print não significa nada para o C, certo? E lembra, eu não sei se eu falei, né? Eu devo ter falado que o ponto e vírgula significa o final da minha linha, certo? Toda linha que eu termino de escrever, eu coloco um ponto e vírgula nela para indicar que ela termina ali, o meu programa funcionar bonitinho. Oi. Tá. Só um minutinho. Pode ir, Gabriel. Beleza. E aí, pessoal, tô vendo uma dúvida aqui, perguntaram por que não usa acento em programação. É por causa do seguinte, só um minuto, é por causa que na programação, a programação foi feita em inglês. E na língua inglesa, a gente não tem acento, não tem C cedilha, não tem tio. Então, a gente poderia até colocar essas pontuações especiais, o acento, sei lá, C cedilha, só que em muitos casos dá problema. Então, teria que acrescentar partes de código, mas
não vem ao caso neste momento, certinho? É mais por isso que não usa acentuação na programação, ok? Tá bom, então o Gabriel explicou para vocês aí, né? É importante frisar isso, porque que a gente costuma não usar acentuação, né? Então vamos voltar aqui. Espero que tenha ficado claro, né? O conceito de compilador. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é interessante, porque às vezes vocês não conseguiram baixar o Code Blocks, né? Deixa eu mudar para cá. E você pode vir aqui no Google e abrir um compilador sem online, por exemplo. E aí, aqui, eu já até usei ele aqui, ó. Então tem compiladores online, tá vendo? Deixa eu apagar isso aqui. Se vocês repararem, a estrutura é a mesma, certo? Adicionando aqui o meu stdio.h, a intmain, e isso aqui funciona beleza. Ó. Dou um run aqui, um run, e ele printa hello world aqui. Eu vou colar o nosso programinha aqui dentro, para vocês verem. Certo? Então tá ali esperando eu entrar com os valores. E aí ele printa aqui multiplicação igual a 20, certo? Às vezes ele é um pouco mais lento, né, do que se você usar o Code Blocks, mas funciona bem. Dá para vocês fazerem os programas, né? Vamos só fazer uma sominha aqui básica para mostrar aqui. Fazer um mexinho. E A mais B, eu posso dar um run aqui. E aí ele vai fazer a minha soma bonitinho, né? Foi escrito multiplicação, mas é porque eu não troquei. Só a título de curiosidade. Aqui a gente tem compiladores online, né? Tem gente que usa o compilador no celular também, acho que tem, funciona bem. Então, se às vezes você não tem computador, dá para você fazer seus programas aí, compilar no próprio celular. Vai dar um pouco mais de trabalho, né? Porque você está digitando no tecladinho e tal, mas funciona bem também. Certo? Espero que tenha ficado claro também, porque com o compilador, qualquer coisa vocês podem perguntar aí no chat. E aí, né, voltando, falando um pouco, né, sobre executar, né, o nosso programa, a gente já executou várias vezes o programa aí, mas após você codar, né, a gente fala codar bonitinho, escrever tudo que você quer, você pode executar o seu programa e ver a mágica acontecer, né, aqui o exemplo é até o Hello World, mas a gente já fez isso aí. Então vamos pôr a mão na massa, né. Eu separei aqui algumas atividades do URI, deixa eu apresentar o URI para vocês. Não sei se vocês conhecem. O URI é esse site aqui. Deixa eu ir pelo Google, né? URI Online Judge. Certo? Esse site aqui. Eu já estou logado, deixa eu só sair aqui. Vocês vão cair nessa telinha, né? Se dá para logar com Facebook, Google, GitLab, GitHub. Dá para logar com várias coisas. Vocês podem se registrar aqui, né? Digitar tudo na mão. Eu já tenho meu cadastro, né, no Facebook. Então eu entro aqui, aí eu quero que vocês venham aqui, ó, problemas iniciante, e aí eu deixei aqui uma listinha. Aqui atividades URI, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 até o 1008, certo? São programas básicos aí que eu acredito que vocês já consigam fazer. Eu vou aí dar uns 10 minutinhos para vocês começarem, né, fazerem cadastro, vou estar acompanhando o chat aí para qualquer eventual dúvida, certo? Então é o 1001, 1002 e por aí vai, até o 1008, certo? Que eu já passei alguns. Faz um cadastro com ele na hora. Certo, o Heitor pediu para eu fazer um cadastro, eu acho que é interessante. Então vamos fazer um cadastro do zero, né? Vamos aqui em registrar, certo? Eu vou esquecer isso aqui, eu não vou entrar com o Facebook, com o Google, eu vou pelo jeito mais... Vamos colocar demorado, né? Então coloco o meu nome aqui, Fernando Cruz, o meu e-mail. Deixa eu pensar no que eu já uso um. Tá, tem que ser esse aqui. Gmail.com. Aqui a linguagem, né? Marca português, porque senão vai ficar em inglês. O ano de graduação, se eu não estiver enganado, pode deixar em branco, mas pode marcar aí 2000, né? Aí você escolhe sua senha. Não sou um robô. Concordo com os termos. O valor fornecido é inválido. Vamos ver o que deu de problema. Fernando Cruz.
só aproveitar que o microfone está aberto da live, galera, é muito importante fazer o cadastro nesse site, porque é por aí que a gente vai fazer todos os exercícios do curso, e é um site muito bom para você praticar, e é só praticando que você aprende programação. Ué? Ah, mas eu tô aceitando o negócio. Espera aí que tá dando problema. Deixa eu tentar outro e-mail. Português. Português. Navegador. Eu aceito os termos, né? Tá, coloquei meu nome, e-mail, linguagem de graduação, senha. Vou colocar só uma senha mais difícil. Às vezes ele não aceita senha simples. Aí, agora foi. Agora eu tenho que entrar lá no meu e-mail, né? Eu vou fazer aqui com você. E-mail. Eu acho, só pra falar o que eu acho que foi o problema, certo? Eu tava arrumando uma senha sem nada, era uma senha simples com todas as letras minúsculas e 2 números. Aí eu coloquei uma senha com uma letra maiúscula e um caractere especial, né? Pode ser, sei lá, uma exclamação, um asterisco, ponto, vírgula, e aí funcionou. Talvez seja esse o problema. Agora eu tenho que vir aqui no meu e-mail e confirmar o meu cadastro. Aqui, né? Ativo minha conta. Então, opa, apareceu uma mensagem aqui, né? Agora eu já posso fazer login. Peraí, pode falar. Pode falar aí, tô te Aqui, só mais uma parte. Vocês podem tirar qualquer dúvida que quiserem aqui comigo e com o Gabriel durante essa live. Não terminem a live com qualquer dúvida, qualquer coisinha, a gente está aqui para ajudar. Eu não estou vendo muita gente perguntar coisa de código, porque a gente ainda não fez nenhum exercício, mas tem qualquer dúvida ali que vocês verem que está tendo ali no momento, já pergunta na hora para continuar sem problemas. Então, beleza, é importante, né? O Heitor falou que tirem suas dúvidas, tá? Não deixem terminar a aula com dúvidas, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas e podem mandar no chat aí que a gente vai responder todo mundo. Então, criei a minha conta, né? Tô aqui na página inicial, eu não quis fazer o tour. Então, tá aqui nome, e-mail, aí aqui em problemas, iniciante. E aí eu quero que vocês façam primeiro o extremamente básico, certo? Eu vou ler ele aqui para vocês. Então, leia 2 valores inteiros e armazene-os na variável AB. Lembrando que a gente já fez isso, né? A gente lê 2 valores inteiros. Então, eu crio aqui, né, os meus valores A, o meu valor inteiro A e o meu valor inteiro, não, desculpa, eu estou falando errado. Eu crio o meu inteiro A e o meu inteiro B, certo? E armazene-os nas variáveis. Então, ele quer que a gente lê do teclado 2 valores. Então, é o scanf, certo? Então, aqui eu crio os meus inteiros AB e aqui eu pego os meus 2 inteiros do teclado, certo? %D para inteiro, armazenando o A com essa entrada. Efetue a soma de AB atribuindo o seu resultado na variável x. Então aqui já tem uma coisa diferente, certo? Se vocês lembrarem, a gente estava fazendo essa soma assim. Eu estava fazendo a soma direto no meu printf. O exercício quer que eu armazeno a minha soma numa variável x. Então eu preciso criar mais uma variável x aqui. E o que a minha variável x vai receber, certo? Deixa eu dar mais um enter. O meu x vai receber o valor de A mais B. Certo? O que eu estou fazendo? Eu estou passando para a minha variável x, ela está recebendo o valor de A mais B. E aqui, ao invés de printar, aqui devia estar um mais, está fazendo multiplicação,
ao invés de printar a mais b, eu vou printar a minha variável x, que nada mais é do que a mais b, certo? Então, imprima x, conforme o exemplo apresentado abaixo, não apresente mensagem alguma além daquilo do que está sendo especificado, certo? E não esqueça de imprimir o fim de linha. O que é o fim de linha? O barra N, certo? Não pode esquecer de imprimir o barra N, porque senão vocês vão receber presentation error. Então a minha entrada, né, contém dois valores, e a minha saída é imprimir o x com letra maiúscula, né, o x maiúsculo, seguido pelo valor da variável x, certo? Então deixa eu fazer o exemplo aqui com vocês. Então aqui eu vou imprimir o x maiúsculo, um espaço igual, um espaço e minha variável x. Então x igual, x espaço igual espaço a minha variável, certo? Isso é importante que você respeite sempre esses espaços e o barra n que o URI pede, porque senão você vai receber esse erro aqui, ó, presentation erro. O que ele significa? O seu programa faz exatamente o que o URI pede, só que você printa, você mostra na tela da maneira errada, certo? Você não está mostrando da maneira que ele está pedindo, que é x maiúsculo, espaço, o igual, espaço, a minha variável onde a minha soma está armazenada. Então a gente pode fazer esse programinha funcionar, né? Aqui, ó, isso aqui são casos testes que a gente chama. Isso é para você testar o seu programa. Vou dar uma diminuída aqui. Então aqui eu posso entrar com 10 e 9. E a minha saída aqui está igual, tá vendo? X igual a 19. Então rodando novamente, né? Vamos ver se tem algum erro. Sim, subir um pouquinho. Aqui eu tenho menos 10 e o 4. Então dá menos 6, né? Menos 10 menos 4 dá menos 6. Ah, e lembrando que o inteiro também pega valores negativos, certo? E por último, 15 e 7. Vamos rodando o programa. Aqui. Então eu vou entrar com 15 e menos 7 dessa vez. E o meu x tem que ser 8, assim como foi apresentado aqui. E aí agora como que a gente faz para enviar esse exercício no URI, certo? Eu estou aqui, né, dentro do meu programinha. Eu vou vir aqui em enviar. E aí ele vai abrir aqui essa telinha, né? A gente vai trocar aqui, ó, a linguagem que a gente está usando. Por padrão, o URI está colocando C++. A gente vai clicar na caixinha e marcar a primeira opção, C. C, GCC 4.8. A gente vai apagar tudo isso aqui e vai colar o nosso código, certo? E aí a gente clica em enviar. E depois a gente vem aqui, ó, submissões todas. O que significa em que eu é? Significa que o meu programa ainda está sendo executado, certo? O URI ainda não executou o meu programa para me dar o veredito se ele ficou certo ou não. Então, aqui a resposta agora, accepted, certo? Então quer dizer que o meu programa está tudo certo. Se eu voltar aqui, ó, em iniciante, aqui eu ganhei um Vzinho. Caso o seu programa não tenha sido aceitado, tiver com presentation erro, ou tiver com algum problema, aqui ele vai aparecer um xizinho vermelho, certo? Eu vou dar aí uns 10 minutinhos para vocês tentarem fazer esse exercício, se vocês quiserem avançar, e vou dar uma acompanhada no chat também para ver se tem alguma dúvida, e aí se tiver eu volto, beleza?
Aqui, galera, eu vou deixar aí o programa que eu fiz para vocês, certo? Mostrando aí no CodeBlocks como que ele ficou. Deixa só eu selecionar. Isso. Daí vou acompanhar o chat aí para tirar algumas dúvidas que vocês tiverem.
Isso, opa, voltei. Paulo, você perguntou aí, né, se o compilador funcionava belezinha, né? Sim, ele funciona normal. Você pode copiar o seu programa, né? Ou faz o seu programa aqui mesmo. Então aqui, isso, e rodar aqui, que é a mesma coisa, certo? Você pode entrar aqui com 15-7, né? Que era um dos exemplos. Beleza, ele printa tudo certinho. Eu vou até fazer o próximo exercício aqui. Eu vou fazer o exercício 1002 com vocês aqui. Eu vou fazer ele por aqui, certo? E aí fica tranquilo, você vai ver tranquilo que ele funciona. Então vamos fazer aqui, né, o exercício 1002. O exercício 1002 é sobre área do círculo. Então a fórmula para calcular a área, né, de uma circunferência é área igual a π vezes raio quadrado, né, considerando neste problema que o π é 3,14159, 3 pontos. Importante usar esse valor, certo? Porque senão os resultados aqui vão dar diferentes e aí o seu programa vai ficar errado. Então o programa pede para você calcular, né, a área, elevando o valor de raio ao quadrado e multiplicando por π, certo? O que consiste nosso programa, né? A entrada contém um valor de ponto flutuante, dupla precisão. Então se a gente lembrar aqui, ó, deixa eu voltar aqui nos meus slides. Ele quer um ponto flutuante de dupla precisão, então a gente vai ter que usar o double, certo? Só arrastar aqui. Então vamos lá fazer essa primeira parte, certo? A entrada contém um valor de ponto flutuante de dupla precisão, que no caso é a minha variável raio. Então a gente precisa de 3 variáveis, certo? 3 variáveis, a área, o meu π e o raio. Então deixa eu apagar isso aqui. Então vou declarar minhas 3 variáveis, que são área, raio e π, certo? Double não ficou coloridinho, isso talvez seja um problema. Não. Então, quanto que o meu π vale, né? Ele fala aqui que o meu π vale 3,1415,9. Então aqui eu vou falar que o meu π recebe 3,1415,9. Certo? Já é um valor pré-definido. E agora eu tenho que ler do meu teclado o valor do meu raio, por cento. Então aqui é a área, né? Então eu preciso usar %LF, que é a referência que eu espero receber um valor double. Então %LF. E aqui eu passo o meu e-comercial raio. Beleza? Então, só relembrando, né, o meu scan é para pegar um valor do teclado. Aqui eu estou falando que eu espero receber um double. E o double que eu receber do teclado eu vou armazenar em raio. E aí eu posso fazer o cálculo da minha área. A minha área vai ser igual ao π, que já é um valor pré-definido, vezes o meu raio ao quadrado. Mas o que é raio ao quadrado? É raio vezes raio, certo? E aqui eu printo o meu raio. Como que ele quer que eu printe? Ele quer que eu printe exatamente assim. Então eu vou copiar aqui, vou colar aqui, vou substituir o meu número por %F/N. E se atentar, porque ele quer somente 4 casas, né? Depois do 4 casas decimais, 4 casas depois da vírgula. Então, como eu falei anteriormente, você tem que mostrar para o programa que ele só quer 4 casas. Então é ponto 4 e que eu passo a minha área. Então, se tudo estiver bonitinho, né? Ele está aqui esperando o meu valor do meu raio. Então vou entrar com o valor 2. E ele vai me retornar 12.5664. Então que é exatamente o que está aqui. Agora vamos entrar com 100.64 para ver se ele vai retornar certinho. 100.64. Ele tem que me retornar 31.819.3103. 31.819.3103. Por último 150. Dou um ano. Então 70.685, correto, 77,50, correto. Então a gente já pode copiar, né, o nosso programa aqui.
e enviar ele aqui no URI. Lembrando que eu preciso marcar C, né? Se eu marcar C++, se eu deixar assim, são linguagens diferentes, o compilador do URI não vai reconhecer o nosso código e vai dar erro. Certo? Então posso enviar. Em submissões. Esperar um pouquinho, né? Atualizar a página com F5 ou o botão direito para carregar. E pronto, foi aceitado, né, pelo compilador. Então se eu vir aqui, vai estar aqui que a área do círculo foi aceita. Eu vou colar isso aqui no CodeBlocks, né? Tá? Caso vocês tenham dificuldade, vai ficar aqui para vocês. Então eu vou dar mais aí uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer. Qualquer coisa vocês mandam dúvida aí no chat. Tá? Gabriel, Murilo, desculpa, Murilo Alves, você perguntou, né, tipo, aonde isso pode levar a gente, aonde isso vai chegar. Só para te dar um exemplo, por exemplo, todo site que você acessa, né, se você acessar o Facebook, o Google, o Twitter, o YouTube, tudo isso tem programação por trás, certo? Alguém, algum dia, teve aí onde você está, aprendendo o básico de programação, foi evoluindo, evoluindo até conseguir construir um site com programação. Mas, tipo, jogos são programadores que desenvolvem, né? Eu não vou entrar aqui, tipo, você tem gente para design gráfico, você tem gente, tipo, que faz vários tipos de serviço, mas é programação, certo? O app que você acessa no celular é programação. Então, alguém começou lá do basicão, igual a gente está ensinando aqui, foi evoluindo até virar um desenvolvedor de jogos, virar um desenvolvedor de sites, entendeu?
Mas você pode trabalhar em empresas, exemplos de empresas de Uberlândia, por exemplo, Algar, tem programadores, Sankia, Zup, ah, aqui é o Magazine Luiza comprou, esqueci o nome, mas tem várias empresas em Uberlândia que precisam de programadores e tem programadores, certo? Aqui. É, o Sasuke Uchiha, em qual exercício que você não está entendendo ou em qual parte você não está conseguindo entender aqui? Ah, boa. Peraí, deixa eu voltar para meus slides. Aqui. Beleza, galera, eu queria ver com vocês, né, se ficou alguma dúvida, né, quanto à chamada também, porque eu não sei se todo mundo deu conta de fazer a chamada, eu vou até conferir aqui na lista da sala. Tem alguns aqui, né, eu não sei se estão todos, mas se vocês tiverem alguma dúvida quanto à chamada, vocês podem mandar no chat aí, que a gente vai auxiliar. Ou qualquer dúvida, na verdade, né? Se tiver dúvida sobre os exercícios, o Sassi falou que tinha, mas não respondeu ainda. Mas eu vou estar aqui aguardando para qualquer eventual dúvida.
Peraí, 1001. Então vamos lá no 1001. Qual parte dele que você não entendeu? Deixa eu abrir ele aqui. 1001, deixa eu só conferir, tá certo. Deixa eu conferir só o que está aparecendo. Beleza. Então qual parte do 1001 você não entendeu? Dispersamente de blocos. Sumiu aqui. Ele fica travado aqui mais cacete de lá. Deixa eu escrever ele aqui novamente. Int a b x. Então o programa quer que eu pegue os valores, né, de a e b. Então 2%, né, para pegar dois valores. O primeiro por cento vai ser o meu valor de A, o segundo por cento vai ser o meu valor de B. O meu x vai receber A mais B. Depois eu preciso printar isso aqui, se eu não estou enganado, é desse jeito. Eu vou conferir meu exercício. Isso. Não tá aparecendo pra mim, Maria Eduarda. Não apareceu Maria Eduarda pra mim. Ah, tá, ele entendeu. Ah, não, então peraí, então tranquilo. Então, mais alguém tem alguma dúvida, seja sobre os exercícios ou a parte do X, mas está ok ou você quer que explique novamente? Eu posso explicar sem problemas. Não tá entendendo o X. Ah, tá. Pode ir, eu desmutei. Ah, tá. Pode ir, eu desmutei. Aqui, Maria Eduarda e todos que estão ouvindo. Só para fazer aqui, Maria Eduarda e todos que estão ouvindo. Só para fazer aqui, Maria Eduarda e todos que estão ouvindo. Só para fazer aqui, Maria Eduarda. É uma variável. O X, o A e o B, no caso desse programa, eles são variáveis. Igual você tem na matemática. Você pode pensar variável, no caso desse programa. Eles são variáveis. Igual você tem na matemática. Você pode pensar variável, no caso desse programa. Eles são variáveis. Igual você tem na matemática. Você pode pensar variável, no caso desse programa. Eles são variáveis. O X, o A e o B, no caso desse programa, eles são variáveis. Igual você tem na matemática. Você pode pensar variável, no caso desse programa. Eles são variáveis. Igual você tem na matemática. Você pode pensar variável, no caso desse programa. Eles são variáveis. Igual você tem na matemática. Você pode pensar variável, no caso desse programa. Eles são variáveis. Fernandinho, o povo tá pedindo pra você fazer o 1004 aí, mostrar pra eles o 1004. Eita!
o X, o A e o B, no caso desse. Peraí. Deixa eu travar isso aqui de volta. Ô, Heitor, você já terminou de explicar, né? Você já terminou de explicar? Tá, beleza, eu vou continuar aqui. Então eu vou para Code Blocks. Beleza, deixa eu voltar aqui. Explicar pra ela. Tá, Maria Eduarda, eu vou explicar de novo e eu já explico o 1004, que é a dúvida da Evelyn, certo? Ó, o meu A, o meu B e o meu X, eles são variáveis, certo? Eu tô com essa parte do meu código aqui, eu declaro os meus variáveis A, B e X, certo? Se você olhar no exercício, ele está pedindo, né, que você tenha as variáveis A, B e que você tenha a variável X. E o que vai ser a sua variável X? A sua variável X vai armazenar a soma de A, B, certo? Então eu estou declarando a minha variável A, minha variável B e minha variável X. E com o scanf eu pego o meu valor de A, B, e eu acho que o seu problema está aqui, né, nessa parte do código. Desconfigurei, certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que a minha variável X recebe o valor da soma das variáveis A, B, certo? Eu estou guardando o valor de A mais B na minha variável X. E nessa linha do código eu estou printando esse valor. É isso, eu não sei qual que é a sua dúvida exatamente, né, se era isso, mas eu declaro a minha variável X aqui em cima. E aqui eu falo que a minha variável X recebe, ela é igual, né, ela recebe a soma das variáveis A e B, certo? E guardo o valor da soma na variável X. E aqui eu só printo ela. Deixa eu explicar, né, a dúvida da... Se você ainda tiver com dúvida, Maria, eu posso te explicar novamente, certo? Eu vou resolver o exercício 1004, que é a dúvida da Evelyn. E aí depois a gente volta na sua dúvida. O exercício 1004 é um exercício de produto simples. Deixa eu apagar o meu código. Eu fiz aqui. Então, beleza. Só conferir. Tá certinho. Então, no exercício, ele pede para eu ler dois valores inteiros, certo? Dois inteiros A, ler dois valores inteiros, certo? Para seguir, calcule o produto entre esses dois valores e atribua essa variável, essa operação, à variável prod, certo? Então, vamos fazer isso aqui. Vamos declarar, né, primeiro os meus dois valores inteiros, depois vamos declarar nossa variável prod. Então, como é inteiro, eu uso int. E aí ele pediu para eu declarar duas variáveis, mas ele não me passou o nome, né? Então eu posso declarar com o nome que eu quiser. Eu vou colocar como AB e declarar a minha variável prod. Esse ele pediu que ela se chamasse prod, certo? Então após fazer, né, o meu produto, eu imprimo na tela a minha variável prod. Então primeiro eu tenho que ler do teclado as minhas duas outras variáveis, A e AB. Certo? E depois eu printo na tela. Opa, estou fazendo errado. E agora eu atribuo, então, assim como na soma, assim como eu fiz na soma, eu tenho que fazer na multiplicação, certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou declarando, né, minhas três variáveis inteiras, A, B e produto, prod. Estou lendo do teclado as variáveis A e B e estou falando que a minha variável produto recebe o produto de A vezes B, certo? Recebe a minha multiplicação A vezes B. E aí eu dou um printf na tela, certo? Deixa eu ver como que é que eu printo. Eu vou copiar para não ter erro. Vou apagar isso aqui, que é o valor 27, trocar pelo meu %d e passar a minha variável prod. Eu estou esquecendo barra n, senão vai na presentation aí.
E está pronto o programa, né? Se não tiver feito nada de errado. Se a gente voltar aqui, a gente pode fazer os testes. 3 e 9. Então, prod igual a 27. E a gente pode fazer os outros testes. Aqui, menos 30, 10. Prod igual a menos 300. E 0 e 9. Meu prod vai ser igual a 0. Então eu terminei meu programa, eu posso enviar ele. Eu venho aqui em enviar, marco C, deleto tudo, colo meu programa, envio e venho aqui em submissões e espero um pouquinho, né, porque o Word hoje está um pouco lento. Atualiza a página. Aí, passou. Se eu vir aqui, ele vai estar com um Vzinho aqui. Deixa eu deixar aqui no Code Blocks para vocês. Isso. Paulo, a gente que agradece aí você ter ficado aí na Livre, né, assistido a aula. Qualquer dúvida, você pode procurar, né, algum grupo do B-Hub, pode mandar lá. E é isso aí, muito obrigado. Então, galera, agora também encerrou a aula. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí pra gente resolver. A gente tentar sanar a dúvida. E se ninguém tiver dúvida, né, eu vou encerrar a aula. O link da chamada tá aí na descrição. Aqui, ó. É o bit.ly/chamada-u. O Heitor vai mandar aí para vocês. Ah, importante, Murilo. Sim, o professor é o Fernando. Fernando Cruz, ou Fernando Henrique da Cruz, eu não sei o certo como que tá lá, Murilo. Evelyn, não tem nenhuma diferença, certo? Igual eu tô pulando linhas. Peraí. Porque eu acho que esteticamente o meu código fica mais bonito, mas você pode deixar tudo juntinho. Então se eu rodar isso aqui funciona normalzinho, ó, 10 e 2, o produto é igual a 20, certo? Ah, eu acabei não mostrando na tela aí o programa sendo executado, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, se eu executar ele aqui, ó, beleza? Ele funciona normal, mesmo não tendo os espaços ali de uma linha para outra.
Ô, Fernando, peraí, não fecha ainda não. Fala pra Pode eles falar. que não precisa. Pessoal, de novo, sou eu aqui, o Gabriel. Seguinte, para quem não criou conta ainda para quem não criou conta ainda no sistema. Gabriel, peraí. Certinho? Gabriel, parece que não Ô, saiu Fernando, lá. peraí, não fecha ainda não. Saiu sim, desculpa. Tá dando eco. Sim, Luciane, todos os comandos eles precisam do ponto e vírgula, certo? Eles indicam que é o final da sua linha. Se você não colocar o ponto e vírgula, seu programa vai dar um erro. Aqui, ó, eu vou tirar esse ponto e vírgula aqui e rodar, aí ele dá um erro, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó, build failure, um erro. Ele espera um ponto e vírgula depois de prod. Antes de prod, né? Before antes, desculpa. Então, sem o ponto e vírgula não funciona, certo? Ele indica o final da sua linha. Então, galera, eu vou encerrar a aula, certo? Eu agradeço aí todo mundo que ficou até aqui. Espero ter sanado todas as dúvidas, né? Ter dado uma boa aula. E agradecer ao Heitor e ao Gabriel. Só encerrar aqui eu te respondo, Evelyn. Agradecer ao Heitor e ao Gabriel aí pela ajuda com o chat. E o Gabriel vai te responder, Evelyn. Maria Eduarda, respondendo a sua pergunta, o printf tem uma ordem exata para ser colocada? Sim, o printf ele segue uma estrutura, certo? Você tem o comando printf, depois você tem os nossos parênteses, certo? Você tem as aspas, o que estiver entre aspas vai ser printado na tela. Então, nesse caso, a gente quer printar o nosso produto igual. E depois o que a gente quer printar, né? O que é o nosso produto? É essa variável aqui. Então, produto, %d, certo? Então, repare, ele tem o comando, depois eu tenho o meu parêntese,
tenho as aspas e no final eu coloco qual que é a minha variável, certo? Então esse aqui seria o escopo do meu printf, certo? Ele tem sim, se você arrumar ao contrário, se você arrumar, por exemplo, a variável primeiro, vírgula, isso aqui não funciona, certo? Tá vendo? Ele não printa nada, o meu printf não funciona, aí ele simplesmente terminou o meu programa sem fazer nada. Deixa eu só ver se eu estou apresentando, certo? Você perguntou para que serve esses parênteses aqui, né? Certo? É porque o meu int main é a minha função principal. Assim que você for avançando no curso, você vai ver que você pode declarar funções. Por exemplo, eu posso ter minha função soma. E aí eu preciso passar parâmetros utilizando parênteses, certo? Então que eu posso ter um int A ou um int B. Mas eu te recomendo a não preocupar com isso agora, porque isso está bem mais avançado do que onde a gente está, certo? Se você for se preocupar com isso nesse momento, vai acabar te atrapalhando no desenvolver do aprendizado. Então eu te aconselho a não se preocupar com isso por enquanto, e à medida que você for evoluindo, você vai descobrir o que você coloca aqui dentro, ou como que você cria outras funções, tipo a soma, ou eu não sei, às vezes você quer criar qualquer programa, você precisa de uma função aqui declarada, certo? Tá. Esse prod que você colocou depois, sim, esse prod, esse prod que eu coloquei aqui é exatamente a minha variável prod, certo? Esse prod aqui é exatamente esse prod aqui. Agora esse prod aqui, dentro das minhas aspas, ele é só uma palavra. Ele não tem valor, ele não é uma variável, ele é apenas uma palavra. Eu posso substituir isso aqui pelo meu nome, que vai funcionar normal, certo? Fernando igual a 20. Voltar ao normal aqui. E esse prod aqui é a minha variável. Isso aqui é só uma palavra que eu usei para printar na tela. Então, vou encerrar aqui, galera. Essa aula vai ficar gravada aqui no YouTube, tá? Vocês podem assistir novamente. O Heitor mandou o WhatsApp dele aí, qualquer dúvida vocês podem mandar no WhatsApp dele. Tem grupos, né, do BHub, onde a gente tira dúvida dos alunos. E no mais é isso, certo? Eu agradeço aí todo mundo que ficou. Espero ter dado uma boa aula. E é isso. Obrigado.